Olá, nós vamos falar hoje sobre a resistência e a dificuldade que nós temos de escutar e dar atenção e importância para os sintomas, para aquilo que o nosso corpo faz. É isso Você aí, está aí, minha amiga, muito você está aí ouvindo música nessa felicidade toda. Ué, a felicidade é um estado de espírito. É um estado de espírito. É uma escolha. Eu escolho ser feliz ou infeliz. Se eu for depender da situação externa para eu ficar feliz, eu perco todo o meu poder. E as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero. E eu vou ficar eternamente infeliz, vai estar faltando alguma coisa. Então eu escolho ser feliz. Que coisa linda. Você sabe que eu acabei de fazer uma constelação maravilhosa agora com uma pré-adolescente maravilhosa. E era a nossa conversa. Escolher ter confiança ao invés de medo, né? Até interrompi agora com ela, disse, eu vou conversar com um cara muito legal. Ela está aqui desenhando, escutando tudo. Tá bom. Cláudia, seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o meu convite. Você é uma pessoa que acumula muitos predicados, muitas características, muitos estudos e com certeza vai contribuir para todas essas pessoas que estão nos escutando. E o negócio hoje é a gente falar em escutar, porque é tão difícil escutar os sintomas, se a gente não escutar o que o outro fala, aí vai ficar complicado. E né? olha, escutar o que o outro fala não é fácil, hein? É um desafio. Pois é, então sem o fone de ouvido então é mais difícil ainda. E olha o que é o hábito, né? Que coisa interessante. Você viu que eu entrei no meu Insta, comecei uma live pelo... Eu vi e falei, tá louca essa menina? E eu saí na hora. Falei, tá louca? Daí eu mandei um WhatsApp, falei, vem pra cá. Olha, quantas coisas nós fazemos assim, hein? Sem o estado de presença, no automático. Sem estado de não presença. E queremos sentir. Quer ser feliz. Essa é uma das coisas que eu vejo comigo. Quando eu começo a esquecer as coisas, eu falo assim, tem alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, eu procuro... Sabe aquela história que você procura o óculos? Você procura o óculos na casa inteira e não acha? E ele está na sua cabeça. Ou você não lembra depois do celular? Cadê meu celular? Quando você começa a esquecer, é porque tem uma linguagem. O que está faltando? Isso que você falou. Estado de presença. Esse estado de presença que tem a ver com a clareza em todos os sentidos, não é? Eu não diria que nós temos consciência. Nós clareamos algumas coisas, mas essa consciência que a gente acredita que nós temos, ela é muito limitada. Nós temos muito mais uma clareza nos nossos processos inconscientes, não sei como você vê isso, do que propriamente uma consciência. E quando a clareza vem, ela se torna... ela se ilumina mesmo, né? É um estado de iluminação, mas é um estado de iluminação no físico. Aí eu não preciso ficar esquecendo tudo. Daí eu encontro óculos. Não, mas aí é o seguinte, tipo assim, estado de presença, você fala assim, eu estou sentindo o óculos na minha mão. Por exemplo, o que você tá, a sua mão está encostando no que agora? Tá no sofá. Você está sentindo a textura do sofá? A temperatura do sofá? A temperatura do sofá. Nesse momento você gostoso. pensou em algum problema seu? Não. Entendeu? Estou totalmente com o sofá. Pois é. Quando você está presente com você e no ambiente, por exemplo, uma outra ferramenta de aumentar a presença é o ar. Você não consegue respirar o ar que você respirou há 1 minuto atrás. E nem consegue respirar o ar que você vai respirar daqui a 5 minutos. Porque ele não existe. Né? E aí, quando você respira
a respiração, ela só acontece no presente momento. Então, se eu estou num lugar e eu tiro o meu celular, eu ponho o celular e falo, eu estou pondo meu celular aqui. Eu estou presente, eu não estou pensando em mais nada. Eu não estou fazendo automaticamente as coisas. Então, quando eu começo a esquecer, é sinal que eu não estou conectado com a vida. Eu estou ou pensando no passado ou no futuro. E aí já Virei era. zumbi. Virei Já era. zumbi. Aí é sobre vida, não é vida. É Walking Dead. Exatamente. É Walking Dead. E aí a gente começa, esse estado de presença vai trazendo clareza no físico. Daí a gente começa a reconhecer os processos emocionais com mais facilidade. E de repente, você fica muito mais. O energético também você acessa com muito mais facilidade. Mas começa com o estado de presença. Com certeza. Né? Porque senão é sobrevida, não é vida. Então, assim, aquilo que a gente começou falando, né? Ah, tá feliz? Claro que eu tô feliz. Eu tô aqui fazendo uma live, compartilhando um conhecimento de uma vida. E por que que eu não poderia estar feliz? Não poderia estar satisfeito? Adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Esse olhar que eu tenho hoje da medicina é privilegiado. Hoje de manhã, aqui na Nova Zelândia já é 11h20. Hoje de manhã, uma mensagem, um ex-marido de uma paciente minha que teve nenê comigo há 14 anos atrás. Aí me ligou, disse, olha, tô com uma amiga aqui, né, minha nova namorada está com um cisto de ovário e a médica quer operar. Eu falei, tá bom, você pode conversar com ela? Claro. Mandou os exames e tudo mais. E quando eu vi os exames, eu vi também o tipo de cisto, né? Aí vou perguntar para você, se você tivesse que apostar, você falaria cisto no lado esquerdo ou cisto no lado direito? Ah, oh, mamãe. Esquerdo? Acertou! Porque para você é lógico. Para você é lógico, Aham, né? aham. Tudo bem, cisto do lado esquerdo, dor na perna esquerda, um cisto com um aspecto endometriótico. Pode não ser um ultrassom dela de janeiro, mas vai fazer um outro segunda-feira. Bom, e aí assim, eu falei, olha, não posso falar para você operar, não operar, né? Mas em sendo um cisto endometriótico, você tirar o cisto, tirar o ovário, provavelmente vão querer tirar o seu ovário, não vai resolver o seu problema que causou o cisto. Aí eu falei, mas o que causa um cisto? O que causa um cisto é um conflito biológico. E é literalmente biológico, né? É biológico. É biológico. E aí, o que é o conflito biológico? É um conflito entre a vida e a sobrevida. Aquela live de ontem que eu fiz, ficar na gaiola ou sair da gaiola. Viver para você ou viver para os outros. No Viver a sua útero ou no mundo? ficar no passado ou no presente. Uhum. Essas divisões. E aí tem um grande conflito que ela falei assim, e como é que você está com a sua mãe? Nossa, eu me dou muito bem com a minha mãe. Não tenho problema com ela. Eu falei, vai ser difícil. Vai remover o cisto e o cisto vai aparecer em outro Não, lugar, o conflito. o O conflito conflito vai aparecer em vai. outro lugar. O conflito vai assim, mas assim. E aí eu estou fazendo toda essa volta para levar nesse negócio que você falou da clareza ou consciência. Tá? Às vezes você tem clareza de algo, mas não tem consciência. Você tem clareza que você está esquecendo as coisas, o óculos está perdendo, você vai num restaurante e esquece o negócio. Antigamente tinha, né, telefone celular, na rua, o orelhão, você deixava as coisas. Hoje ninguém mais tem, mas deixava as coisas por aí. Já deixei coisa em cima do carro e saí com o carro andando. Já fez dessa, não? Demais. Meu Deus, com criança Eu, pequena, então imagina quatro. Tudo pois é. pequeno. Põe, Esqueci até uma madeira do bebê em cima do aí carro. você põe ali e você fala, daqui a pouco eu vou lembrar. Vai lembrar uma pindóia. A gente, né? Só aqui, e aí o conflito. Qual é o conflito? O conflito biológico, no caso dessa paciente, né? Ou eu continuo no meu modelo infantil, sendo o que os outros esperam,
uma boa menina, sendo uma boa profissional, sendo aquilo que minha mãe espera, ou eu vou para o mundo adulto e vou estabelecer relações adultas, viver uma sexualidade adulta, viver uma realização profissional adulta. Qual que você acha que fala mais forte? A Arrisca de novo. criança? A Agora criança! você O está modelo da acertando todas infância! hoje. E aí Olha, que é, resgatar tudo isso. pois é. E aí ela me falou, ó, fiz 30 anos, fiz um mapa astral, falou, oba, que legal. Então você viu que é um retorno de Saturno? É sim. Então o retorno de Saturno, ele volta no céu, do lugar onde ele estava quando você nasceu, 29 anos. E isso é uma revolução. Basicamente, você chega com um caminhão num rio, cheio de coisa que se acumulou durante 29 anos, não tem ponte. E aí você precisa atravessar para o outro lado. E tem um barquinho. Aí você olha para o caminhão com aquele monte de traia, as experiências, né? Viagem, pessoas, traição, amigos, sexualidade, curso, tudo. Só cabe no barquinho essencial. Vai ter que deixar. É a travessia dos 29 para os 30 anos. Difícil. A alma quer ir. A emoção quer ficar. A alma quer avançar, mas o núcleo emocional quer ficar preso à família de origem. E aí vem um cisto de ovário. E aí, assim, o quanto nesse momento o sintoma, a doença se torna uma amiga. Porque ela revela o que está escondido, não é? A doença está Totalmente. sempre revelando o que está escondido. Eu costumo E dizer isso que é muito bonito. a doença é nossa amiga. Ela atravessa, não é? Para outro lugar. E você sabe que às vezes eu vejo esse retorno, né? Que você fala, eu gosto muito de trabalhar com os setênios, e ele volta com muita força dos 42 aos 49. É de Sim. novo uma outra revolução. É de novo um novo momento de fazer escolhas, não é? E agora a alma toma conta. Então, assim, o quanto a gente fica mais vulnerável, vulnerável no sentido de mais sensível também para as questões. Até porque não tem mais mecanismo de defesa depois dos 40, né? O mecanismo vai diminuindo, e nós vamos ficando mais sensíveis. E se a gente compreender esses Mais sábia. momentos, Sabedoria, mais sábia. A mulher se torna sábia. Ela sai, ela sai desse núcleo que ela precisa cuidar, né? Depois desse momento, tal, às vezes as mulheres passam pela maternidade. E aí, maternidade são 20 anos. Pode esquecer, é 20 anos ali que você vai estar trabalho escravo, trabalho forçado, né? Você não esquece de você, é, demora anos para você poder entrar no banheiro, trancar a porta, é sempre com a porta sem trancar, perde individualidade, os outros em a primeiro lugar, intimidade. perde intimidade, o relacionamento, o homem e mulher vai perdendo força, tudo isso. E É, aí, com é um, 49 anos, você passou essa fase, você entra na fase da sabedoria. aí vem a sabedoria da avó, aí você já erra menos. Erra, mas erra menos, entendeu? Se cobra menos. Se cobra menos, exatamente, né? Mas é uma Mas hora que assim, aparecem muitas doenças, viu? Muitas doenças. Inclusive a própria menopausa, que eu, como ginecologista, acompanho muitas mulheres que chegam com muitos problemas, né? Chegam com cistos de mama. É uma época que acontece muitas vezes câncer dos 45 aos 60 anos. É, aparece problemas de ossos, aparece as artroses, aparecem problemas de fígado, problemas de útero, os miomas aparecem. Tem assim uma série de sintomas que aparecem nessa fase, entre 45 anos e 60 anos. ok. Mas assim, olha que interessante, já vem de um conceito de menopausa. Eu já falo que é boa pausa. Quando a gente entende que é boa pausa,
E é uma pausa para a gente resolver o que não pôde ser resolvido lá atrás. Eu brinco, né, que se a mulher soubesse o quanto é importante se cuidar dos 42 aos 50, essa fase é muito importante. Porque os 50, ou você vai virar anciã, ou vai virar bruxa louca. Você vai fazer uma virada, ou você vai entrar com a sua anciã, ponderada. E aí eu sempre recomendo, gente, vai tomar banho de verde, vai se tratar com homeopatia, vai equilibrar a energia vital, vai fazer um exercício físico, uma meditação, vai malhar, vai caminhar, vai ser feliz, porque se eu não me Se não preparo para esse for, momento, se não for, o corpo vai gritar. o Então, corpo assim, vai gritar. o corpo fala, ele avisa, ele fala, se não fala, ele grita, se não grita, ele te derruba. Sabe aquelas coisas que a pessoa quebra a perna? Quando não podia quebrar a perna, quando estava cheio de compromisso, um monte de coisa, ela quebra a perna. E ela vai ter que ficar parada um mês. Antigamente era 2 meses de gesso, né? Agora um dia já faz cirurgia para a pessoa, uma semana já voltar a andar. Mas assim, a função da perna quebrada é parar. E eu já vi muita gente falar assim, olha, vamos fazer tal coisa, vamos fazer um curso, vamos fazer uma sessão, sei lá, qualquer coisa de acupuntura. Não, não posso, não tenho tempo. Aí uma semana depois está com a perna quebrada, fica um mês em casa. Então, que linguagem é essa? Que conflito é esse? Que o corpo precisa fazer algo agressivo para a pessoa parar e poder começar a escutar? Que conflito é esse? E ele sempre ele dá sinais. É que ninguém quer enxergar. É mais fácil fazer de conta, não aprofundar. Porque eu venho falando muito, Adailton, assim, que o essencial é simples, mas ele é profundo, é um simples que exige profundidade, exige disponibilidade para aprofundar, não O é? essencial é a Não, sabedoria, é a não é a sabedoria. inteligência. Não é a inteligência. Por isso que ele é simples. A sabedoria é simples. Você passa dos 29 para os 30, você começa a entrar em uma fase de simplicidade. Nós estamos vivendo aqui na Nova Zelândia com 1/10 das coisas que eu tinha, 1/10 das roupas que eu tinha, 1/10 de tudo que eu tinha no Brasil. Quer saber? Quer saber? Tá ótimo, tá Tá ótimo. maravilhoso, Tá maravilhoso. tá O simples, maravilhoso. o essencial, ele é simples, ele é sábio e ele satisfaz. E como a vida vai trazendo essa possibilidade, como a vida vai trazendo essa perspectiva, e muitas vezes para a gente olhar também, né? Tudo vem com uma mensagem, eu preciso olhar, eu preciso aprender a decifrar. Hoje eu fiz foi muito engraçado, eu fiz uma live surpresa. Na verdade, eu entrei para falar da nossa live. Eu fiz uma chamada, 2 e pouca, e aí, de repente, o Tarso entrou. E aí eu chamei o Tarso, falei, Tarso, você pode entrar? E o Tarso entrou, e foi bem legal, né? Nós Ah, que fomos legal. construir. E aí eu estava no meio de um barco, lá em Ubatuba, velejando, e ele falou do barco, e uma coisa muito interessante que eu estava trazendo é essa fantasia que a gente cria de prepotência. E, Uhum, na verdade, nós somos muito impotentes. A doença mostra a nossa impotência. uhum, E eu só chego na potência quando eu entendo a minha impotência. uhum. E a doença, ela é também algo para nos ensinar a receber. Eu Ela fico vendo humilha. A todo, doença ela humilha. humilha. É. Alguém tem que cuidar, alguém tem que me ofertar aquilo que eu E não eu não aprendi a sei, receber. eu não sei o que está acontecendo. Existe a possibilidade da morte. Então, você está na mão de outras pessoas, de um profissional médico, para fazer um diagnóstico, para descobrir o que você tem. Você está na mão de um dos profissionais médicos que fazem imagem, desde ultrassom, os exames laboratoriais, um monte fora de você, você perde o poder, tá? E aí tem uma pergunta, uma questão muito importante. Para onde olhar? Eu vou olhar para o sintoma
ou eu vou olhar para a causa do sintoma? Eu vou olhar para onde? Então, assim, se eu tenho uma experiência de vida cartesiana, materialista, e só existe para mim o que os meus sentidos pegam, eu vou olhar para o sintoma. Eu vou tentar eliminar o sintoma. Eu vou Não, matar o Não, sintoma eu... antes dele. Como faziam antes, se tem uma gastrite, tira o estômago, resolve a gastrite. Né? Você tem um tumor da mama, tira a Tirar a mama, tá mama. resolvido. Né? Tá Como se ele não resolvido. fosse voltar em outro local, não é? Como se Então é um aquilo pensamento. surgisse por acaso. Por acaso, tudo tem causa. E aí, por que que no Brasil cresceu tanto todas as formas de abordagens não oficiais, né? O que a gente chama de holístico, de alternativo? Quer dizer, não, Integrativo. a integrativa é interessante, que integra todas as visões. Né? Eu considero que eu faço medicina integrativa sistêmica. Uhum. Mas assim, por que está crescendo tanto? Por que a constelação cresce tanto no Brasil? Porque nós temos essa origem dos índios, nós temos essa questão dos africanos que sempre acreditaram que a doença tem um lado espiritual. Na tribo é o pajé. Você vai na Bíblia, está escrito, está doente, leva para receber oração. Né? Os antigos terapeutas de Alexandria, eles faziam isso. Eles invocavam o ser vivente que tinha no outro. Acho lindo isso, porque a única pessoa que podia fazer a cura é o ser vivente que tem no outro, pulsão de vida. Eles... Claudiane, se você faz um corte no braço, não é o médico que te cura. Ele pode até eventualmente dar o ponto, mas quem vai te curar é a tua energia vital. Que ela é autocurativa. É teu sistema imunológico. Ele vai cicatrizar, vai demorar 15 dias para cicatrizar, mas ele fecha. Então, você tem uma capacidade curativa. Isso foi descrito por Hipócrates, 400 anos de Cristo. Chama-se vis medicatrix naturae. É o caminho de cura da natureza. E quando acontece uma doença, que não é normal, não é comum, você não precisa ficar doente. Você não... alguém pergunta, quando estoura um vasinho vermelho no olho, sangue no olho esquerdo, tem que ter alguém para fazer essa leitura. O que é o olho dentro do corpo? Então você pega 5.000 anos de medicina chinesa, tá ali, é o fígado. Ah, por que estoura? Porque você está engolindo raiva. Então o problema não está no olho, está na sua atitude diante da vida. E eu fico pensando, se essa raiva, se tem possibilidade, estou falando para essa pessoa agora, né, dessa raiva estar conectada a algo que vem da mãe, a raiva da mamãe pelo pai, a raiva da mamãe pelos homens, a raiva da mamãe pelo que ela não conseguiu enxergar, pela ingenuidade da mamãe. O que tem aí? Porque quando vem um vasinho vermelho no olho esquerdo, é sempre, né, o micro no macro, né? Então, assim, que história é essa? O que tem nesse olho esquerdo? Você sabe que eu estava num voo recente, antes da pandemia, indo para Cuiabá. E aí eu encontrei um senhor do Rio Grande do Sul no avião, ele começou a conversar comigo, e aí eu achei muito bonitinho. Ele me deu, eu dei um livro para ele, um livro meu, e ele disse que ele era o descendente de italiano. Aí eu disse, então você é um italiano. E ele disse, não, meu bisavô veio da Itália. Eu não sou italiano, não. E aí eu disse, mas... Aí eu já fiquei assim, aí eu fui explicando para ele que se não fosse o bisavô ter saído da Itália, fugido da guerra, ter vindo para cá, né? E ele não teria existido. Vão tirar seu bisavô? Como é que fica a sua história? E aí ele falou assim, dizem que o meu bisavô deixou uma mulher lá, grávida, e veio embora. E aí ele disse assim, no dia que eu estava completando 25 anos de casado, 30 anos de casado, eu comprei uma viagem para a Itália para dar de presente para minha mulher, mas eu tive um derrame no olho
por uma crise hipertensiva e ficou tudo vermelho e o médico disse, não pode entrar no avião. E eu não fui. Aí eu disse para ele, se essa história fosse minha, eu iria lá na Itália ver o que que eu não posso ver, que vem da dor, muitas vezes, dessa mulher que foi deixada, abandonada. Aí ele, mesmo, mas a minha bisavó, meu bisavô fez essa arte toda e eu estou carregando isso até hoje. E olha o livro que eu dei para ele, Precisamos Falar sobre o Divórcio, né? E aí ele foi um vão todo contando a história. Uhum. Então, assim, que raiva é essa que eu também carrego, né? Uhum. Porque eu falo que, assim, tem uma mensagem nos sintomas que vem, que monta a saga do sistema todo. Então, mas a questão é a seguinte, você é formado de uma lógica. A mentalidade da criança é simbólica, ela vai aprender em cima da lógica dos pais, né? Então, assim, a lógica do mundo materialista é isso. Você tem um problema aqui, você não importa. Então, assim, tá cheio de folhas no quintal, vamos varrer. Mas tá ventando, vai cair mais. Ah, mas vamos varrer, vamos varrer. Você fica Vamos perdendo morrer. tempo na vida. E aí vamos falar um pouquinho do título da nossa live. Por que é tão difícil escutar o que o corpo fala? A pergunta é: o que eu ganho em não escutar? Qual é o ganho que uma pessoa tem em ter, por exemplo, aqui, cálculo na vesícula? Aliás, até você falou em livro, né? Uma pessoa falou de um curso chamado Linguagem das Doenças, é um curso que está aí no meu. Está disponível. Quem quiser fazer para entender o seu sintoma. Mas voltando, então, pedra na vesícula. Meu, arranca a vesícula. Arranca a vesícula. E o que cada pedra daquela simboliza, o que, que tem naquelas pedras? Não tem nada. É uma pedra. Opa! Por que, que uma pessoa tem e a outra não tem? Não. Então não é tão simples assim. Qual é a minha resistência? O que eu ganho em não entender o que as doenças estão falando? O que, que você acha? O que, que eu ganho em não entender? Em não ouvir? Eu quero voltar um pouquinho, que é assim, né? O corpo, tem um livro maravilhoso do Jean-Yves Le Loup que chama o corpo, o corpo simbólico, né? A simbologia do corpo. E ele fala uma coisa nesse livro que eu gosto muito. Ele diz assim: o corpo é o último a perdoar. A memória fica no corpo. A mente, ela mente. A mente cria história, cria fantasia. A mente, ela é condicionada para isso, para não aprofundar. Ela aprofunda por um viés que não é o da sensação, que não é o do sentimento. Porque nesse viés ela tem o controle. Então, se o corpo é o último a perdoar, é porque ele também retém essas memórias, as sensações. Se a gente pensar, olha só, eu gosto muito de contextualizar isso pela psicanálise também. Se você imaginar que desde o momento da concepção, você tem todas as impressões ali, são registros. Eu não tenho uma memória cognitiva, mental, intelectual, mas eu tenho registros. E esses registros, eles são emocionais. Eles são registros de pura emoção. Você que é ginecologista, como é que explica? Como é que a gente ficava antes do cordão umbilical? Dependendo da mãe. Enquanto você está com cordão umbilical, você depende da placenta. E aí tem algumas pacientes que eu atendi semana passada uma paciente. Ela falou, a placenta não estava alimentando, ela envelheceu e tiveram que me tirar prematuro, senão eu morria. Sim, chama-se senescência placentária precoce. Mas o que está por trás disso? Daí eu perguntei assim, o que, que aconteceu com a sua mãe que ela não conseguia nutrir você? Minha mãe tinha tido uma gravidez 10 anos antes, a criança nasceu prematura e morreu uma semana depois. E depois ela teve um outro aborto e não conseguia mais engravidar. E o que, que ela sentiu durante sua gravidez? Medo. Medo, insegurança, medo de perder. E o que, que ela fez com você? Ela me colocou numa redoma, me protegeu a vida inteira.
E eu gosto de explicar isso pela emoção, porque se você abre uma constelação e não tem e a pessoa não deixa isso claro, às vezes, não tem isso claro para você, constelador, a pessoa acha que ela está conectada com o morto, ela está conectada com a dor da mãe, é com o luto da mãe. E o que que ela vai criar em cima desse luto? Eu atendi uma criança recentemente que de 10 anos, ela está com pânico. Está com pânico, medo, muito medo, pânico. E aí, fazendo a constelação da criança, que parece um adulto em miniatura, super adulta, a criança é adulta, com 10 anos. E aí, se eu tenho uma criança adulta, eu tenho um adulto criança? Quando na infância eu preciso ser adulto, eu vou ser um adulto criança. Eu vou estar preso lá. Uhum, Não tem uhum, jeito. E aí, eu achei interessante, porque ela olhava para a história da mãe que perdeu o pai quando tinha 2 anos de idade. A uhum, mãe ficou órfã de pai com 2 anos de idade. uhum. E ela olhava para aquela dor, porque quando a mãe engravidou, é óbvio que a mãe pensou, nossa, e a mãe fala isso, eu não posso morrer, eu só tenho uma filha, eu não posso repetir a história do meu pai, eu tenho medo de infartar com 40 e poucos anos. O que que Aí a aconteceu? gente diz assim, a menina tá com pânico, é óbvio. Ela Uhum, carrega o medo da uhum, mãe. E ela uhum. carrega o medo, não é do adulto da mãe, é de toda a história que a criança da mãe viveu, que foi um fato. Hoje de manhã tava, a minha filha queria assistir um filme de Papai Noel. Ela tem 5 anos. E ela adora o Papai Noel. Tanto assim que teve um filme lá daquele o armário, o leão, o armário, o leão e a feiticeira, que chega um momento lá que aparece o Papai Noel. Quando ela viu o Papai Noel, Papai Noel! Né? Então, assim, eu pergunto, é bom acreditar em Papai Noel? É gostoso você pensar que no final do ano ele vai trazer o presente que você quer, se você for uma boa menina, né? É bom, Oh. é bom ou é ruim? Olha, se você perguntar para minha filha, ela vai dizer, a caçula, que foi o trauma da vida dela. Porque todo mundo acreditou em Papai Noel até os 8 anos. Ela, com Isso. 2, os irmãos mais velhos diziam, não tem Papai Noel. Não Meu, existe! Ela fala, é o então é trauma da muito minha cedo. vida. É um trauma. É uma delícia acreditar em Papai Noel. Porque você vai ganhar alguma coisa, você não precisa fazer muita coisa para ser. Então, a sua felicidade, ela vem de fora. Ela vem de fora. E o dia que não acredita mais em Papai Noel, como é que ela vai ter que ter o presente dela? Ela vai ter que conquistar. Então, daí eu vou ter que conquistar a minha felicidade. É mais ou menos isso que a gente faz com a vida. Acreditar nas coisas, acreditar numa crença qualquer, numa ilusão qualquer. Por exemplo, que a doença, que é o cálculo da vesícula, não tem nada a ver com a emoção. Imagina se ele tem a ver com a emoção. Então eu acredito nisso, eu vou acreditando até um dia que eu morro. E quando eu morro, eu vou cair no centro da realidade. E aí as coisas são o que são. Ou uma doença muito grave, normalmente o câncer. O câncer é uma doença que dá um tapa na gente, né? Como nós estamos tendo agora uma epidemia, uma pandemia, né, de uma doença que os médicos não sabem direito o que fazer ainda, porque estão tratando o vírus em vez de tratar o sistema Sistema imunológico. imunológico, O que faz exatamente. essas pessoas... Por que são idosos que morrem? Porque estão com baixa imunológica. Por que são pessoas que têm doença do coração ou doenças comorbidades, tipo pressão Obesidade. alta, obesidade, diabetes? Porque já estão com outro tipo de doença que não foram tratadas ou foram só remediadas. Então, voltando, acreditar nessas coisas todas me faz ficar feliz. Ou as pessoas que vão na droga, né? O consumidor tal, faz aquela viagem, no outro dia ele volta à realidade. Então, é muito mais fácil eu viver na ilusão. Agora, a doença traz você de volta para você. Essa frase pode escrever alguém. A doença, ela traz você de volta para você. A doença, além de trazer você de volta para você, ela traz você de volta para a realidade. E olha só, é uma coisa tão interessante, porque eu disse que o corpo é o último a perdoar. Sim. Porque tem uma emoção ali. Ela tem uma emoção que está impressa, tem um registro.
tem um registro. Então, assim, eu fico criando alternativas para não olhar para a dor que foi para o corpo, porque essa dor, ela está no corpo, mas ela não começou no corpo. Ela migrou, ela foi para o corpo, não é? Ela Uhum. atingiu um órgão, que aí a gente diz assim, ela atingiu um órgão, que aí a gente diz, está na relação com o pai, está na relação com a mãe, é a raiva. Eu fico pensando, eu gosto muito de ficar tentando compreender, pela luz da abordagem sistêmica, por que que a mulher, depois que ela para de menstruar, por um período ela fica tão raivosa? Vamos fazer o contrário. Pensa o pensamento contrário. Por que que a mulher está em TPM? Ela explode, não tem paciência no trânsito, ela não sabe esperar na fila, ela quer, né? Ela, filho, então não fala, não pergunta nada. Eu tenho uma paciente várias pacientes, fala assim, doutor, eu olho pro espelho, eu não me aguento. Nem eu me aguento. E é verdade. Sim, Você sabe que é tá. verdade. Sim, tá. E daí menstrua. E aí, Quando menstrua, a paz volta a reinar. e o que que acontece na menopausa? A limpeza que o fígado fazia através do útero, a limpeza que o fígado fazia das emoções, das toxinas e tudo mais, não está mais fazendo. E aí ela fica com insônia, ela fica agitada, ela fica com depressão, ela fica com ansiedade, porque aquilo não está mais saindo. E sabe o que que eu faço? Entro no banheiro e grito: eu tenho raiva! Eu sinto raiva! Que raiva que eu estou sentindo! Porque como é que você extravasa essa raiva? Por isso Tem que eu várias disse, maneiras. né? Uma outra é você gritar, é ótimo. Já receitei gritar. Outra é dar umas porradas, né? Pegar um travesseiro, bater, treinar, Bater, treinar, bioenergética. treinar boxe, sabe? Dar um. Estabelecer limite, eu coloco limite, porque assim, é uma loucura e é um momento de transição realmente, né? Que você não tem esse expurgo, porque a menstruação É, ela faz um expurgo geral, faz, né? faz. Alguém está perguntando, e quando fazemos esterectomia? Sim, quando você faz uma esterectomia, você tranca aquela porta. Você fecha a válvula da panela de pressão. O que vai acontecer? Pressão alta, né? Eu estou vendo alguém falar de eu tenho insônia. E assim, o que está por trás dessa insônia? É sempre assim, o que essa insônia revela? Qual é a mensagem dessa insônia? Porque assim, a insônia é um controle. Dormir é uma pequena morte. Dormir é uma pequena morte. Mas E é é uma uma, viagem astral, você sai do e é corpo, uma viagem astral. você vai no Por que plano que eu não quero ir espiritual. para... Tem até, né, tem uma amiga minha, junguiana, fantástica, então ela sempre fala assim, me diz qual é o mundo real. Se nós passamos pelo menos 6 horas dormindo, qual é o mundo real? É o de lá ou esse aqui? Aí às vezes eu brinco com ela, eu quero ir para lá, porque ela não tem conta para pagar. Ela diz, quem disse que não? Talvez a conta lá até seja mais alta, né? Você Então paga a por que que eu conta não... do que você faz aqui. Exatamente, paga a conta do que faz aqui. Essa foi ótima, né? Então, assim, por que que eu não posso escutar o meu corpo? Hoje eu fui constelar uma cliente, eu não constelei, porque ela disse para mim que ela não sentia. Que ela já fez vários cursos, já fez 2 cursos de constelação, já fez formação, já fez Theta Healing, mas ela não sente. Mas Uhum. ela começou a me dizer que quando ela desmaia, olha que interessante, ela desmaia. Quando ela começa a... Quando ela vê a filha passando mal, ou a mãe passando mal, ela começa a desmaiar. E durante a nossa conversa, várias vezes ela se emocionou e chorou. E aí eu disse para ela, eu não vou te constelar. Porque primeiro você tem que ver, você tem que aprender, você tem que entender, compreender que você se emociona assim. É que você não pode enxergar as suas emoções. E ela usa um óculos, um caráter totalmente esquizoide. É claro que eu já pensei na possibilidade de ter acontecido alguma coisa no início da gestação dela, tudo isso. Mas
é muito... eu não posso enxergar as minhas emoções. Se eu não posso enxergar, como é que eu posso escutar? Como é Então, possível ouvir? justamente. Então, Não qual é é? o ganho que você tem em não escutar o que seu corpo fala? Primeiro, a doença, ela tem uma mensagem. Segundo, quando aparece a doença no corpo, um cisto no ovário, uma cirrose, um problema no estômago, qualquer coisa, uma obesidade, alivia o sofrimento. Então, porque vem para o plano mais concreto, mais material. Então, um dos ganhos que eu tenho de não escutar é não sentir a dor que está por trás da doença. E Que a eu gente crio todos os sintomas para fica não fugindo olhar. Tudo para isso a aqui, causa ó. real. É, Tudo isso sim, aqui é para mascarar o sim. que está aqui. Ok. Tudo, tudo. Porque é Né? dolorido. Só que tem um problema. Enquanto você não chegar aqui nessa dor primária, vai ficar travado. E quando você chegar, vem uma libertação tão grande. Vai ser tanto... É, é tão gostoso, a vida fica tão leve, né? Todas as vezes que eu faço uma consulta, uma individual, né? Aliás, eu vou lançar um curso de constelação individual, né? Vou ensinar os terapeutas a fazer constelação individual. No final, eu faço uma visualização, eu pergunto, como é que está seu ombro? Ah, tá tenso. Quanto? De 0 a 10. Tá 9. Tá. Aí eu faço a visualização. E agora, como é que tá? Nossa, soltou total. Soltou. É, Soltou. exatamente. Zero, tá zero. Solta. Solta o ombro. Sai o peso. Por quê? Olha o que tem que olhar. Então, a doença é mensageira. A doença é sua amiga. Um câncer vem para fazer você acordar, né? Tô começando a fazer perguntas específicas, mas tem várias, não vamos entrar nisso. A questão é a resistência que você tem de olhar. Então, aí precisa de Por ajuda. isso que, assim, né? Precisa de ajuda E, para alguém olhar. e é a coragem de buscar ajuda, e é a coragem, eu vou falar uma coisa maluca, mas é a coragem de amar a doença, amar o sintoma. Porque atrás do sintoma tem uma mensagem que pode mudar tudo. Eu digo que se tira a doença, você vai para a morte. A doença, às vezes eu fico olhando para a doença como se ela fosse, sabe quando você está caindo num precipício? E aí tem lá um raminho para você, um galhinho para você segurar. Ela é essa possibilidade. É essa possibilidade. Tem um curso que eu faço de psicossomática, estou vendo gente aqui, alunos meus de Tumbiara, de Uberlândia, eu faço muito, que chama Os Ancestrais no Corpo. As pessoas desenham o corpo e as emoções. E aí, quando elas olham, elas conseguem identificar exatamente onde está a doença, o doentio. O que acontece ali? E aí eu brinco, enquanto você não amar essa história, não dar um bom lugar, e aí é um amor pelo sistema, mas é assim, eu olho com a emoção do sistema. Eu olho porque é possível ser integrado no sistema. Eu consigo aliviar. Eu alivio em mim. Mas Olha, como assim? hoje eu fiz isso hoje, nessa paciente com essa mulher, ele fala menina, mas 30 anos, não é menina, com o cisto de ovário. Eu falei assim, vamos fazer uma meditação. Eu falei, tá bom, fecha os olhos. Imagina que você está olhando para o cisto de ovário. Aí ela falou, precisa ter um rosto? Eu falei, não, pode ser uma luz, tá? Agora diga assim, olá, cisto de ovário, eu vejo você, obrigado, obrigado. Na hora que ela agradeceu, eu falei, abre os olhos. Como é que ficou seu ombro? Eu falei, estava 10, agora já está 5. Aceitar que a doença tem algo a dizer. Então, mas é lógico, ou eu vou ficar olhando a doença, arrancando as partes do corpo e tratando, só medicando, remediando, anestesiando. A pessoa está falando de insônia ou de depressão. Ah, toma um antidepressivo. O que é essa depressão? Então, se fosse doença no corpo, arranca, né? Vai lá. Agora, é insônia, não tem, vai tomar remédio para dormir. Tá bom, mas o que está por trás disso? Qual é o medo que está por trás disso? Qual que é a ansiedade que está por trás disso? Qual é o poder que você quer exercitar? A entrega, né? Por que eu não me entrego? Por que eu não posso ir para esse mundo onírico?
dos símbolos, dos sonhos, o que está por trás disso, né? Se Porque eu deixar não posso levar pela sair da corrente, realidade, né? Por que eu não posso ir para o abstrato? Eu tenho que ficar ali no concreto, concreto, concreto. E o Hellinger, ele fala uma coisa interessante, lá no México, numa aula que eu tive com ele disse assim, que muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, né? Quando nós temos insônia, nós estamos velando um morto. Velando um conteúdo morto, uma pessoa morta no sistema. Tem um luto ali, não é? E eu não uhum. me entrego porque eu tô presa nessa dor. Então, assim, e muitas vezes a gente entende isso como sendo uma pessoa. Mas o que que tem ali que eu preciso fazer o luto? O que que tem nessa simbologia? Né? Então, é Nossa, sempre ouvir. você está É falando de ouvir o e não... luto? Você sabe uma outra doença que tem a ver com o luto, que ninguém nunca imagina? E muitas mulheres têm. Aliás, uma paciente hoje me ligou que ela está incomodada. Faz ideia, não? Essa você Qual? não vai acertar. Não. Candidíase. Candidíase é um luto não concluído. Então tá, tive um relacionamento, durou 3 anos, durou 7 anos, sei lá. Não concluiu aquela história, está em aberto. Sabe quando a gente deixa o aplicativo ligado no celular, fica um monte de aplicativo? A gente fica com várias histórias abertas. Começa outras e abre outros aplicativos e continua com os antigos. Enquanto não fechar, vai chamar alguma coisa ali. E as histórias que mais a gente tem dificuldade de fechar é nossas questões com o pai e com a mãe. Às vezes, histórias abertas vão se manifestar como uma candidíase. Que ela toma antifúngico, via oral, dose única, 150 miligramas, passa a pomada 7 dias, fica bem em 7 dias, volta 7 dias depois. E é assim por diante. Vai tomando depois do 10º ciclo, aí vai ter doses mais fortes, porque está tratando um fungo que ele é um fungo oportunista, ele não tem força nenhuma. Ele só manifesta por causa do ambiente, por causa do que a gente chama da constituição. Não está no bicho, está na pessoa. Tá no Resolve o bicho negócio, humano. Tá no bicho humano. não está. E aí o fungo vai embora, ele não fica, ele não sobrevive. Bom, Hoje, na você falou uma coisa a respeito de psicossomático. Vamos dar uma boa notícia pro pessoal, vai? Vamos dar uma boa notícia. Deixa só eu contar uma historinha. Eu puxei a live contar porque nós estávamos falando, né, do eu sou, que na verdade nós não vamos. A integração não é pelo eu sou, é só pelo sou, a gente falando. E o sou é Lúcifer. A gente, num diálogo bem maluco de cabala, com um monte de coisa, né? E a gente conversando disso. E aí ele falou que assim, para a gente chegar no sou, é preciso da essência, do eu, da fantasia, daquilo que a gente acredita, da visão limitada, da visão estreita, que a gente passa uma vida olhando para essa coisa. E que muitas vezes nós precisamos de fazer a travessia. Então, quando a gente consegue fazer a travessia, a gente vai para o soul. O soul é Deus, é energia crística, é não sei o quê, é não sei o quê, é o que a gente quiser. É o lado mais saudável do ser, é o lado mais iluminado do ser. E aí tem o barqueiro que vai fazendo a travessia, mas alguns decidem ficar nadando no Rio das Almas e ficam lá, né, na fantasia. Prefere ficar na fantasia e também é uma opção também. Então, quando a gente vai no médico, e hoje é complexo, é confuso, porque a nossa prepotência quer entender mais que o médico também, né? Às vezes você escuta e você fala, eu vou tomar isso, eu não vou tomar isso. A gente começa a dar de prepotente também. E não se rende, né? Mas é uma escolha, viver a fantasia, né? De não poder olhar para a doença, de não poder sentir o que está no corpo, de não liberar essa emoção. É uma escolha. Uhum. E a gente não faz pelo paciente o que ele não se permite. A doença é uma escolha inconsciente.
E aí, quando você diz, o que que eu preciso, o que que eu deixo de ganhar, ou o que eu vou perder se eu abrir mão dessa doença? O que que eu estou perdendo se eu abrir mão desse sintoma? O que que de fato eu vou perder? Porque Porque se eu você estou vai ganhar. retendo, exatamente. É melhor pensar no que você vai ganhar. Se você entender que, como aqui a Irene Cardotti, gracinha de pessoa, Ela é admiro muito. linda. Perguntando a Também gosto respeito da muito. candidíase. Esse olhar da candidíase é assim, quando você... O genital, ele está relacionado com o fígado, a energia do fígado, tá? Ele circula lá. E tudo que não está resolvido, que não tem emoção no sentido de fechar o ciclo, fica essa energia do fígado ali. É um calor, é um yang do fígado. Por isso que ele se manifesta na candidíase. É um ciclo, é um luto não realizado. Tá? Então, é a mulher que casa, está 10 anos casada, não consegue ter uma relação sexual prazerosa com esse marido, já tem filho, porque ainda continua ligada ao pai ou à mãe, ou aos dois. Então ela não fez o luto, ela não fechou. Você falou da Bíblia. A Bíblia fala: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então é uma sequência. Né? Então não deixou, continua com o cordão umbilical emocional ligado, não vai. Tem alguma coisa ali para lembrar. Olha, resolve isso antes, porque sua vida vai ficar melhor. E sem falar que o contexto de doença, por exemplo, falta de grana também é uma doença. É uma dinâmica doentia. Falta Não ganhar de grana, dinheiro eu diria assim, é um sintoma é de um um monte de coisa que sintoma. a pessoa fez antes. Exatamente, é uma consequência. Da Ele não é mesma o maneira problema em que a, si. Ele não é o problema em si. Ele é consequência. da mesma maneira que a incapacidade de amar, de fazer uma entrega, também é uma consequência de uma série de coisas. E é um conteúdo doentio. Porque às vezes a pessoa acha, eu não tenho doença física nenhuma. Mas está lá, sabe, sem realização, sem felicidade, sem prosperidade, sem capacidade amorosa. E aí? Daí a pouco vai ter uma doença, é óbvio, não Clau, é? nós já estamos encerrando, falta mais Ok. poucos minutos. Então, vamos contar agora para o pessoal, né? Vamos Vamos à contar. novidade. Pessoal, é o seguinte, a gente se conhece há muitos anos. Se conhece há 6, 7 anos que a gente se conhece, né? Já fizemos Sim, algumas coisas juntos e a gente resolveu fazer um projeto juntos, que é um curso de psicossomática. Justamente tudo isso que nós estamos conversando, o que significa cada uma dessas doenças, como sim. lidar com isso, como sair desse poço, como olhar para essa emoção, como valorizar a doença, se a doença tem a ver com o lado esquerdo, direito, leitura dos sintomas, postura emocional, tanta coisa, né, Cláudio? O que mais eu esqueci? Bom, não dá para falar tudo Então, que a gente vai. nós vamos falar também do aspecto sistêmico da doença, né? Uma coisa, Dailton, que assim, a gente fala tanto do luto, mas eu percebo que a criança não tem oportunidade de fazer luto. E muitas vezes ela vai para a morte porque ela vê tanta dor no olhar da mãe que ela diz assim: eu não posso tirar o papai do mundo dos mortos e trazer para a mamãe, mas ir para a morte para ser visto pela mamãe, eu posso. Uhum. Né? Então, assim, a compreensão desse contexto sistêmico no processo de pulsão de morte, de ir para a morte, de adoecimento, é, é um ganho grande demais, né? A teoria sistêmica, a abordagem sistêmica, ela te revela, tira os véus, literalmente, desse E corpo aí, físico, desse corpo emocional, desse corpo espiritual. E nós vamos falar tudo isso, dessas consciências, né? a parte histórica, nós vamos falar de psicossomática, da própria Psicanálise, psicanálise, tudo isso junto. Então vai ser um curso bem completo. Vai ter provavelmente 30 aulas e vai ser bem abrangente. Então é isso. Então nós já estamos trabalhando para isso. É uma coisa que está sim. embrionária, a sementinha está dentro da terra. E olha, Ó, gente, esse curso está falaram, maravilhoso. Com bastante falaram, exercício, com bastante vivência. Vai estar, assim, maravilhoso. é. E com esse astral, né?
com esse astral da E com gente esse aqui, astral. na conversa que a gente vai fazer. Com Quando leveza. ficar pronto, a gente volta a fazer uma outra live para fazer o aviso e o Sim. lançamento. E a gente vai trabalhar nisso. E vocês vão Ok? amar. Tá perfeito. Gratidão, Uau. querido. Muito obrigada por Obrigado, todo o beijo no carinho, por todo o coração, respeito. delícia. Delícia E, fazer esse trabalho com você. e essas pessoas lindas vão se beneficiar muito. Tenho certeza disso. Com certeza. Beijos para vocês. Obrigada. Tchau, Boa noite tchau. aí. Até mais. Tchau, tchau.